eternamente. E no capítulo 15 de Mateus, Jesus aqui repreende os escribas e fariseus, que eram os religiosos mais populares desse contexto aqui dessa época. Eles consideravam os escribas mais importantes do que os ensinamentos do mestre. Mais ainda, que até os ensinamentos do mestre eram coisas novas, mas eles consideravam os escribas mais importantes do que a lei e os profetas. Estavam acima de tudo. Acusaram os discípulos de Jesus de transgredirem a tradição, de comerem sem antes lavarem as mãos. Era pecado isso. Antes de comer, você precisava de lavar as mãos. Estavam muito preocupados com a tradição. E por isso não enxergavam que eles estavam quebrando os mandamentos de Deus. Estavam transgredindo a lei de Deus. E Jesus diz: por que transgredis vossa lei e mandamento de Deus pela vossa tradição? Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão e adoram, senão doutrinas que são preceitos de ouro. E por aí Jesus vai desenvolvendo o ensinamento dele para essas pessoas e, consequentemente, até os dias de hoje para nós. É dentro do coração do homem que vem os nossos pensamentos. É dentro do coração do homem que vem os adultérios, que vem a sensualidade, que vem a prostituição. É dentro do coração do homem que vem os furtos, os roubos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a vaidade. É de dentro do coração do homem que saem todas essas coisas. Essas coisas vêm do coração e são essas coisas que nos contaminam. E é por isso que ele diz: guarda o teu coração, porque ali está a fonte da sua vida. Ou se o seu coração está bom, o percurso da sua vida não está bom. Mas se o seu coração estiver contaminado com essas coisas, a sua vida será uma vida ruim. Enganoso é o coração de muitos clientes, mas de todas as coisas desesperadamente corruptos. Ah, pastor, o senhor fala assim, mas o meu coração é mudado. Amém. Eu acredito nisso. Mas nós temos um desafio. Aqueles que têm o coração transformado já têm o desafio de conservá-lo. Conservá-lo. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não, cuide para que não caia. Conservar o nosso coração limpo. Porque a fonte pode estar limpa, mas Jesus diz que são os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6 e 22. Os olhos são as janelas. Através dos teus olhos você traz a história para dentro da sua vida. Através dos nossos olhos nós podemos trazer toda a imundícia para dentro do nosso coração. Você pode permitir que muitas das coisas erradas se alojem dentro do seu coração através dos seus olhos. Como eu disse, queridos, nosso coração é o centro das emoções. O nosso coração é o centro do intelecto. Nós sabemos das coisas no coração. Quando nós oramos no coração. Quando nós mudamos no coração. Quando nós escondemos no coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Amém, queridos? É no coração. Aonde as pessoas praticam o mal, é no coração. Onde elas pensam, no coração. A dúvida surge aonde? No coração. Nós conferimos as coisas aonde? No coração. Nós acreditamos no coração, cantamos com o nosso coração. É do coração que procede todas as coisas. Sejam boas ou sejam más. Todas essas ações que eu disse aqui no coração são primordialmente atos que envolvem a mente, que envolvem sentimentos, que envolvem o intelecto, que envolvem a nossa razão.
é a nossa vida. E por isso que o coração, o centro das emoções, precisa ser guardado. A vida fala de um coração alegre, a vida fala de um coração endurecido, a vida fala de um coração corrompido, e nós estamos tratando nessa noite sobre o coração como centro da vontade de Deus. A Bíblia fala também acerca do coração alegre, e nós precisamos de colocar essa questão em prática. A palavra diz, Provérbios 15 e 13, um versículo que o pastor Humberto gosta muito: o coração alegre é formoseia o rosto. Principalmente quando tem uma picanha, uma foto, né? Ele fica todo alegre, e o coração alegre formoseia o rosto. Então, meu Deus, a alegria é um sentimento. Amém? A alegria é uma emoção. Então, escute uma coisa dessa noite e diga isso para o seu irmão: tenha um coração alegre. Diga isso a ele. O coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa precisa ter um coração alegre. Mesmo que as coisas da sua volta não sejam muito bem, mas o seu coração precisa ter um coração alegre. Mas como assim? É porque não é uma alegria fundamentada. Não é. Muitas vezes, nas circunstâncias, porque às vezes nós permitimos que as circunstâncias venham ditar o nosso comportamento. As circunstâncias nos dão ordem. As coisas não estão bem na casa. As coisas não estão bem no meu trabalho. Então eu não vou ficar bem também. Então nós começamos a permitir que as circunstâncias ditem o nosso comportamento. O comportamento do nosso coração vem a reger a nossa vida. Não, Deus. Nós devemos estar alegres, independente das circunstâncias. É um esforço, é um exercício. Não pode ser que é fácil. Mas precisa haver esforço, precisa haver exercício de manter o nosso coração alegre, independente das circunstâncias, independente das situações que nós enfrentamos na nossa vida. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, apelado à ordenação da profissão do envio de 70 discípulos que Jesus fez, anunciando os evangelhos, a Bíblia diz que eles voltaram cheios de alegria, de regozijo, contando testemunhos gloriosos. E Jesus diz assim para eles, em Lucas 10, 18: queridos irmãos, Jesus diz aos 70, olha, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque vocês expulsam demônios, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida do céu.